Essa é a aula bônus de instalação de ar-condicionado Split High Wall. Essa aula está dividida em 6 etapas: fixação das unidades, interligação mecânica, interligação elétrica, pressurização, vácuo e liberação do fluido refrigerante. Essa aula é um conteúdo bônus que tem o intuito de mostrar a qualidade do nosso treinamento. Você não sairá habilitado para fazer uma instalação de ar-condicionado apenas com essa aula, mas dia 6/12, com um desconto imperdível, você terá acesso ao curso completo de instalação e manutenção de ar-condicionado Split High Wall. Essa é uma das 3 aulas que ficará disponível no grupo. Ainda teremos uma aula só sobre vácuo e outra sobre fluidos refrigerantes inflamáveis. Bom, chega de enrolação, bora pra aula. Um dos passos mais importantes na hora de instalar um ar-condicionado é a escolha de onde vai ficar a unidade evaporadora e condensadora. Seguir as recomendações do fabricante de distância da entrada e da saída do ar de cada unidade é fundamental para que as unidades consigam trocar calor com ar e ser eficientes. Vale lembrar que cada fabricante tem a sua recomendação, por isso devemos consultar o manual individual de cada máquina. Para começar a instalação fixando os suportes da unidade evaporadora e condensadora, vamos precisar de uma trena, nível bolha e um lápis ou caneta para marcar a parede. Vale lembrar que o nivelamento dos equipamentos também é uma exigência do fabricante. Para fazer a instalação do equipamento de ar-condicionado, precisamos interligar a unidade evaporadora e a unidade condensadora através de tubulações de cobre e cabos elétricos. Por isso, necessita de fazer um furo de serra-copo na parede para passar a tubulação e a fiação para interligar as unidades. Esse furo de serra-copo pode ser feito do lado esquerdo da máquina ou do lado direito, ou também quebrando as laterais do equipamento para a tubulação sair inteiramente na lateral da máquina. No meu caso, vou fazer o furo de serra-copo do lado esquerdo da máquina, deixando a conexão flangeada do equipamento na parte interna da instalação. O furo de serra-copo vai bem nesse espaço entre o suporte e a lateral da máquina, onde está a trena. Para fazer esse tipo de instalação, eu preciso tirar 3 medidas. Primeiro, a distância do suporte à lateral do equipamento. Depois, da tubulação de 3/8 até o suporte e da tubulação de 1/4 até o suporte. Essa distância do suporte até a lateral da máquina serve para mim determinar aonde vai ser feito o furo de serra-copo, que geralmente é bem no meio da medida. Já a distância da tubulação de 3/8 e 1/4 até a lateral do suporte serve para determinar quanto de tubulação eu vou deixar saindo do serra-copo para fazer a conexão flangeada no interior da máquina. Respeitando a distância do suporte até o forro, vamos fazer a fixação do suporte do evaporador. Lembrando que essa distância é aquela que eu falei no início do vídeo e serve para que o ar de retorno consiga entrar na parte superior do equipamento, resfriando e atingindo o set point. Já que estamos respeitando as medidas recomendadas pelo fabricante, agora é muito simples. Basta nivelar o suporte usando o nível bolha e fazer as marcações de onde vai ser o furo dos parafusos. Na nossa instalação vamos usar 4 parafusos 8 mm com buchas para a parede. Após fazer a marcação de onde vamos furar e fixar os suportes, vamos precisar de um martelete com broca 8 para o evaporador e 10 para o condensador. Também vamos necessitar de uma serra-copo de diâmetro de 60 mm para passar a tubulação pela parede. Após fazer a marcação e verificar o alinhamento, podemos fazer o furo usando o martelete e uma broca 8 mm. Após fixar o suporte, é sempre importante verificar se o nivelamento está correto. Essa é uma etapa muito importante da instalação. Após a fixação do suporte, vamos marcar onde será feito o furo de serra-copo. Para isso, iremos usar o nível bolha para traçar uma linha da parte inferior do suporte, para que o furo nunca ultrapasse essa linha, pois caso ultrapasse, a carenagem do equipamento não tamparia o furo. Feito a linha de limitação, vamos fazer a marcação com a trena da distância que coletamos lá no início do vídeo. A marcação foi feita na metade da distância entre o suporte e a lateral do equipamento. Feita a marcação, bora furar esse serra-copo. Eu sempre inicio cortando de baixo para cima, para não ter o risco do serra-copo escorregar. Ao perceber que o serra-copo já estabilizou, vou fazer o processo contrário. Vou inclinar furando de cima para baixo, para permitir a queda para o dreno. Após realizar a fixação do suporte da evaporadora, vamos fixar o suporte da condensadora. Lembrando que a condensadora não necessariamente precisa ser instalada em um suporte na parede, ela também pode ser instalada no chão, usando apenas calços. Esse suporte de parede para a condensadora não vem com o equipamento, deve ser comprado separadamente. Agora que já fixamos o suporte da evaporadora na parede, vamos mudar de ambiente para um kit didático no MDF, para ficar mais fácil a instalação do equipamento e a didática da aula. Para instalar o suporte da condensadora, devemos seguir a mesma regra que foi para a evaporadora.
selecionar o local respeitando a entrada e saída de ar do equipamento. Vamos iniciar fixando apenas um lado do suporte, com o seu devido nivelamento. É sempre importante na hora de fixar um equipamento na parede verificar se isso é adequado. Devemos verificar a qualidade do suporte, o peso da máquina, a quantidade de parafusos necessários e a qualidade da parede, que muitas vezes é o problema. Feita a marcação do primeiro lado do suporte, vamos medir a distância entre os pés da condensadora para determinar onde vamos instalar o outro lado do suporte. Agora que sabemos a distância entre os pés da condensadora, vamos colocar os dois suportes na mesma distância. É importante também nivelar um suporte com o outro, para que a condensadora não fique desnivelada. Agora vamos colocar o outro lado do suporte da condensadora entre as duas marcações que fizemos, a de distância e de nivelamento. Colocando ela nessa posição, podemos marcar os pontos exatos para furar e fixar o suporte. Feita a marcação, vamos furar todos os pontos para a fixação do suporte. Agora iremos realizar a fixação do suporte através dos parafusos. No meu caso, como estamos trabalhando com um kit didático, vou usar parafuso para madeira, mas recomendo que você utilize um parafuso 10 sextavado com bucha para parede. Pronto, suporte instalado. Agora vamos preparar a tubulação para interligar essas unidades. A tubulação que interliga as unidades tem alguns critérios muito importantes que devemos seguir, como o comprimento máximo da tubulação e o comprimento mínimo dela. Cada fabricante vai ter o seu valor específico, então sempre consulte o manual. Outro fator que é importante é o desnível entre as máquinas. Existe um desnível máximo entre a evaporadora e a condensadora. Alguns fabricantes vão dizer que caso esse desnível exista, deve ser feito sifão na tubulação, de sucção, para retorno do óleo. Para preparar a tubulação, devemos cortá-la. E para cortar o tubo de cobre, devemos tomar muito cuidado ao usar o cortador. A tubulação não pode estar ovalizada e o cortador deve estar sempre a 90 graus do tubo, para não danificar a ponta onde iremos fazer a flange. Outro cuidado muito importante na hora de preparar a tubulação é o isolamento térmico. As tubulações devem ser isoladas individualmente com isolamentos térmicos do diâmetro adequado. Com a tubulação pronta, vamos fixar a condensadora no suporte. E para isso vamos precisar de calços de borracha, parafuso e porcas. Embaixo de cada ponto de fixação da condensadora, vamos colocar um calço de borracha e fixá-lo com um parafuso. Esse processo é muito importante para diminuir vibrações e ruídos que pode causar no equipamento. É uma etapa extremamente importante para o conforto do cliente. Agora que fixamos a condensadora, vamos fixar a evaporadora e deixar tudo pronto para interligar a tubulação através das flanges e dos cabos elétricos. Essa máquina que estamos trabalhando é uma LG. E olha o espaço que ela nos permite para trabalhar. É realmente muito bom trabalhar com esse tipo de equipamento. Já com o evaporador posicionado, vamos despressurizá-lo. O evaporador vem pressurizado com nitrogênio, um gás inerte que serve para verificar se no transporte ou em algum processo não houve vazamento na serpentina do evaporador. Se tem nitrogênio no seu evaporador, você pode garantir que aquela peça não está vazando. Nesse momento, devemos tirar as porcas que vedam a tubulação do evaporador. Essa porca será utilizada para fazer a união através de flanges entre a tubulação e a serpentina do evaporador. Feito isso, devemos verificar se a tubulação ficou do tamanho correto. Lembra que lá no início do vídeo eu medi a distância entre a tubulação e a lateral do suporte, para medir exatamente a distância que eu precisava deixar de tubulação na parte interna da máquina, para que a flange encaixe perfeitamente ao acesso do evaporador. Sempre corte a tubulação maior do que a medida que você fez, porque caso sobre, você ainda pode cortar o tubo. Agora, se faltar, você não tem o que fazer. Já que a tubulação está coincidindo com a tubulação do evaporador, vamos desinstalar o evaporador para facilitar o processo de fabricação da flange. Para fazer uma flange, uma conexão perfeita e garantir que não haverá vazamento, precisamos de algumas ferramentas, como cortador, escariador, independente do modelo, pode ser esse tipo copo ou tipo caneta. Vamos precisar também de uma lima para limar a ponta da tubulação e, é lógico, da ferramenta principal, a mesa do flangeador e o flangeador em si. A flange é um processo de abertura da tubulação em um ângulo de 45 graus, com uma superfície polida, o que garante uma vedação perfeita entre tubulação e rosca de acesso. O processo da flange se inicia retirando as rebarbas causadas pelo corte da tubulação. O cortador, toda vez que cortamos a tubulação, ele cria rebarbas internas no tubo, que deve ser retirada com o escariador e posteriormente com a lima. Feito isso, vamos encaixar a mesa do flangeador à tubulação, deixando uma pequena quantidade de tubulação passando da mesa, em torno de 5 milímetros. Feito isso, vamos encaixar o flangeador firmemente à mesa e começar o processo de flange. Basta rotacionar o eixo do flangeador, causando uma abertura de 45 graus na tubulação.
E simples assim, fizemos nossa flange. Hoje em dia, com as ferramentas adequadas, é muito fácil fazer uma flange e quase impossível errar. Esse flangeador que estou usando é um excêntrico com catraca e torquímetro, ou seja, ele é excêntrico distribuindo melhor a força que você aplica na tubulação. Tem catraca, então gira em falso para um dos sentidos, facilitando o aperto. E ele tem torquímetro, então ele identifica o ponto exato em que a flange está pronta. Para realizar a instalação de um ar-condicionado tipo split highwall, vamos fazer 4 flanges, 2 nas conexões do evaporador e 2 nas conexões da condensadora. Agora que as flanges estão feitas, vamos voltar o evaporador para o suporte e começar o processo de aperto dessas flanges. Primeiro vamos instalar o dreno, passando a sua tubulação através do furo de serra-copo. Agora vamos fazer o aperto das flanges. Para iniciar a conexão é sempre importante iniciar o aperto com as mãos, encaixando a flange na superfície da rosca e iniciando o aperto levemente, garantindo que a rosca está correta e que a porca não está entrando torta na tubulação. Esse processo deve ser feito com a mão, porque caso a porca esteja entrando torta e a rosca estiver sendo forçada, se você apertar com a chave, vai espanar a rosca. Para fazer o aperto das porcas às flanges, vamos usar o torquímetro. Essa ferramenta é essencial para dar o aperto nas porcas recomendadas pelo fabricante e garantir que o sistema não vaze. Eu sei que no Brasil essa ferramenta é muito cara e a maioria dos técnicos não trabalham com ela, mas temos que falar dos procedimentos corretos e as boas práticas da refrigeração. Cada vez mais essa tecnologia vem sendo difundida e nós precisamos aprender a trabalhar com esse tipo de equipamento. É assim que a ferramenta funciona. Você determina qual o torque de aperto daquela porca, que é especificada de acordo com o fabricante. Cada tamanho de porca vai ter a sua medida. Depois de colocar esse valor no torquímetro, você vai iniciar o aperto. O torquímetro existe sentido e só deve ser usado para apertar e nunca para soltar uma porca. Quando ele chegar no torque correto, ele irá fazer um estralo, indicando que a tubulação está no aperto que você selecionou. Esse processo garante que essa flange não vaze ao longo do tempo e que as porcas e o aperto não sofram ação da vibração e da variação de temperatura, afrouxando as porcas e causando um vazamento. O torque correto da válvula é importante nesse sentido. Tubulação conectada no evaporador, agora vamos repetir o mesmo processo no condensador, exceto o processo de despressurização da serpentina. O evaporador vem pressurizado com nitrogênio, já o condensador vem pressurizado com a própria carga do fluido refrigerante, e essa carga não devemos liberar para a atmosfera. Retiramos as porcas que fazem a vedação das válvulas. E agora vamos preparar a tubulação e cortar no tamanho correto para fazer a flange e a conexão. O processo da flange é o mesmo que fizemos no evaporador. Vamos escariar as duas tubulações, limar a ponta dos tubos, prender a tubulação na mesa do flangeador e flangear os dois usando o flangeador excêntrico. Vazamento em flanges é um dos principais motivos que o cliente achou na garantia de uma instalação. Por isso devemos garantir que essa flange está com qualidade suficiente para suportar a pressão do equipamento. Com as flanges prontas, vamos seguir o mesmo processo. Iniciar o aperto da tubulação utilizando as mãos, encaixando a flange na válvula e apertando a porca com as mãos. Quando não conseguir mais apertar a porca com a mão, pegue o torquímetro e dê o torque correto na porca. Vale lembrar que mesmo usando ferramentas adequadas para fazer uma flange, usando um torquímetro para apertar essa flange e realmente tendo a certeza que não haverá vazamento, não podemos excluir a necessidade de um teste de estanqueidade, da pressurização do sistema. Finalizada a interligação mecânica, devemos partir para a interligação elétrica, conectar os cabos de comunicação entre a unidade condensadora e evaporadora e o cabo de alimentação da condensadora. Vamos fazer a comunicação das máquinas através de um cabo PP de 4 vias, uma via para alimentação, fase, outra via para alimentação, neutro, uma via para sinal e uma via para aterramento. O cabo PP deve ser crimpado com os terminais recomendados pelo fabricante. No nosso caso, vamos usar o terminal olhal. A qualidade e a forma que vamos interligar as unidades é extremamente importante para o funcionamento da máquina. Um defeito muito comum é o código de erro entre comunicação das unidades. Isso pode acontecer pela falta de terminal, falta de aperto nas conexões elétricas ou até mesmo um cabo de má qualidade. Para fazer a interligação elétrica desse tipo de equipamento, devemos ficar muito atentos ao diagrama elétrico. É com ele que iremos saber como devemos comunicar as máquinas, qual fio deve ir em cada posição. No geral é bem simples. O fio que foi conectado na letra ou no número da condensadora deve ir na mesma letra ou número da evaporadora. Por exemplo, se o fio preto foi conectado na letra L na condensadora, deve ser conectado na letra L do evaporador. Na nossa instalação, vamos fazer da seguinte forma: o cabo preto vai no 1L, o cabo azul vai no 2N, o cabo branco no 3 e o cabo verde é o aterramento.
No evaporador devemos fazer exatamente o mesmo processo, ligar a mesma cor de fio, a mesma fiação no mesmo borne do condensador. Agora vamos fazer a ligação cabo de alimentação. Esse cabo é um cabo PP de 3 vias, 2,5, que irá fazer a alimentação do equipamento. Vale lembrar que esse cabo de alimentação deve vir de um disjuntor específico e separado somente para o ar-condicionado e que atenda às recomendações da NBR 5410. Lembrando que caso a recomendação do fabricante esteja em conflito com a NBR 5410, você deve escutar a NBR 5410, porque ela é a norma brasileira sobre instalações elétricas. Feita a interligação elétrica e a interligação mecânica, vamos partir para a parte de pressurização. A pressurização serve para testar as conexões flangeadas que fizemos tanto no evaporador quanto no condensador. É um passo fundamental para prevenir o vazamento de fluido refrigerante. Esse vazamento não é só prejudicial ao seu bolso, mas também ao meio ambiente, já que o fluido que trabalhamos é um HFC, ou seja, um fluido que contém hidrogênio, flúor e carbono. Esse fluido possui alto potencial de aquecimento global e por isso não deve ser em momento nenhum liberado à atmosfera. Utilizando nitrogênio, um gás inerte e um regulador para pressão de nitrogênio junto com um manifold, iremos pressurizar o nosso sistema com 300 psi. Vale lembrar da importância de usar o regulador de pressão para nitrogênio. O cilindro de nitrogênio pode chegar até 2500 psi. Sem um regulador de pressão, você não garante segurança nenhuma ao manusear, já que as mangueiras, em média, estouram na faixa de 800 psi. Além de utilizar esses equipamentos de precisão, como reguladores de pressão e manifolds, também temos que ter as boas práticas, os cuidados adequados para trabalhar com esse tipo de equipamento, já que qualquer avaria pode significar um risco de segurança para sua vida. Feita a pressurização dos sistemas, partimos para a forma de detecção direta de vazamento. Bom, forma bem simples, esponja com sabão. Da mesma forma que você testa vazamento no seu gás de cozinha, você vai testar o vazamento no sistema de refrigeração. Passe a espuma em volta de todas as conexões feitas. Se não sair nenhuma bolinha, ótimo, seu sistema está estanque. Caso saia alguma bolinha, o certo é desapertar a porca, verificar se essa flange não está danificado e aí sim refazer o aperto da porca. Agora que garantimos que o sistema está estanque, está na hora de fazer o processo de evacuação do sistema. O processo de vácuo consiste em retirar todo o gás incondensável contido no ar, como oxigênio e nitrogênio, e toda a umidade que está no ar também. No sistema de refrigeração, a única coisa que pode circular pelos tubos é fluido refrigerante. Na nossa instalação, o vácuo será feito através de uma válvula acionadora de Schrader, uma válvula ZL, mangueira de 3/8 e um vacômetro da Mastercool, assim como uma bomba de vácuo de 6 CFMs duplo estágio. Esse conjunto de ferramentas e equipamentos vai me garantir um vácuo otimizado, diminuindo o tempo de vácuo e aumentando a eficiência. O nosso objetivo é atingir os tão famosos 500 microns. E o que seria isso? Bom, microns é uma abreviação para micrômetro de mercúrio, uma unidade de medida de pressão. Quando inicio o processo de vácuo, eu gosto sempre de fazer um teste. Abro o registro da mangueira e do vacômetro e espero alguns segundos, até a pressão do vacômetro marcar abaixo de 500 microns. Após isso, aí sim, eu aciono a Schrader através da válvula acionadora de Schrader e abro o acesso do vácuo para o sistema. Esse teste me permite testar as condições da bomba de vácuo, do vacômetro e das conexões. Assim que o vacômetro marcar abaixo de 500 micros, vamos fechar a válvula da mangueira e desligar a bomba de vácuo e esperar a pressão do vacômetro estabilizar. Devemos esperar em torno de 5 minutos e a pressão não pode subir de 500 microns. Caso suba, isso indica que existe umidade no sistema ainda ou que pode existir um vazamento onde ar está entrando para dentro da tubulação. Após a estabilização do vácuo, vamos desacionar a válvula acionadora de Schrader e retirar todo o conjunto de vácuo que utilizamos: válvula acionadora, ZL, vacômetro e mangueiras, assim como a bomba de vácuo. Com o processo de vácuo finalizado, nossa instalação está praticamente pronta. Agora basta liberar o fluido refrigerante que está contido dentro do condensador através das válvulas de bloqueio do condensador. Gosto de fazer a quebra de pressão em duas partes, liberando um pouco de fluido pela válvula de 1/4 e um pouco de fluido pela válvula de 3/8. Nesse processo, eu já consigo testar sem liberar fluido para a atmosfera se existe algum entupimento nas válvulas. Bom, finalizado o processo de liberação do fluido, partiu o acabamento. Vamos fazer o acabamento na condensadora e também na evaporadora. Esse processo de isolamento térmico na tubulação da evaporadora é um processo muito importante, já que essa tubulação pode atingir a temperatura de orvalho, que é a temperatura em que a umidade do ar condensa na tubulação, e pode causar vazamento ou manchas na parede da instalação do cliente, causando uma reclamação do cliente, já que sua parede vai mofar por conta da água oriunda de uma falta de isolamento da tubulação. Você pode fazer tudo certo, se você pecar no acabamento, o cliente vai reclamar.
Agora sim, nossa instalação está pronta. Basta ligar o disjuntor e apertar o botão do controle remoto para o nosso equipamento começar a funcionar. Finalizada a instalação, é importante fazer alguns testes de rendimento. Esse primeiro teste é o delta da evaporadora. Consiste em medir a temperatura do ar que está entrando na máquina e a temperatura do ar que está saindo nela. Essa diferença é o del e deve ser sempre maior do que 8 graus. No condensador, o teste funciona com o mesmo princípio. Vamos pegar a temperatura do ar que está entrando na máquina e a temperatura do ar que está saindo. Só que ao contrário da evaporadora, o ar que está saindo do condensador deve estar mais quente do que o ar que entrou, numa diferença mínima de 8 graus. Com isso, concluímos a nossa instalação. Agora é só receber o Pix e esperar esse quarto ficar geladinho. Essa foi a aula bônus de instalação de ar-condicionado Split Highwall. Essa é a primeira de 3 aulas bônus que serão disponibilizadas no grupo VIP. O intuito da aula é mostrar um pouco do nosso curso, que será lançado dia 6/12. Um curso completo de instalação e manutenção de ar-condicionado Split Highwall, voltado para o uso de tecnologia inverter e fluidos inflamáveis. Ficou interessado e quer saber mais informações sobre o curso? Bom, continue no grupo VIP que vamos soltar mais informações em breve. Lembrando que terá condições exclusivas para os membros do grupo.